Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos para a aula sobre a segunda lei da termodinâmica, é uma aula de revisão, mas é importante, né? Conteúdo que vai ser cobrado na disciplina. E essa aula vai ser um pouco mais até de lógica, de raciocínio, né? A gente vai ter que parar, pensar um pouquinho, vou tentar passar o passo a passo e vocês podem pegar depois o material no Moodle e ler com calma os slides. Mas é uma aula sobre como que chegaram, né, na ideia da segunda lei da termodinâmica. Um conteúdo bem interessante, eu tirei do livro do Bejan, tá a referência no final, se vocês quiserem dar uma lida. É muito bom esse livro. Então vamos lá, mesma introdução da primeira lei, né? Vou só repetir aqui rapidinho. Se tiverem interesse, tá na aula da primeira lei também tem essa introdução. A termodinâmica é essa ciência que estuda a energia como capacidade de causar alterações, né? A gente tem aqui um desenho de uma máquina térmica, então a gente tem um reservatório temperatura quente e reservatório temperatura frio. E isso aqui foi um conceito muito importante para o desenvolvimento da segunda lei. Aqui é só um exemplo de uma máquina térmica desenvolvida para transformar energia mecânica quer dizer, energia térmica em energia mecânica, né? Essa aqui de Heron de Alexandria. A gente tem as três leis, primeira lei, segunda lei e o que a gente chama de lei zero da termodinâmica, que é aquela do equilíbrio térmico, né? Então, primeira lei a gente viu, tem uma equivalência de trabalho e transferência de calor, é como se fosse uma conservação da energia, mas a gente tem esse conceito de produção e absorção de calor. E como a gente vai ver as propriedades que são inseridas em cada lei, junto com cada lei. E a segunda lei que a gente vai ver agora está relacionada à irreversibilidade inerente de todos os processos reais. Ela dita o caminho que a natureza tem que seguir, né? Cada lei dessa introduz um conceito de uma nova propriedade. Então, a primeira lei a gente viu que veio com a energia interna associada. E a segunda lei vai vir com essa propriedade termodinâmica chamada de entropia. E a lei zero veio com a temperatura associada. Na verdade, existia a temperatura, né? Mas aí é o conceito que está atrelado a essa lei. Elas tiveram que surgir juntas para resolver o conflito da teoria do calórico de Sadi e Carnot. Então a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso aqui, mas sobre o que é o calórico e qual era essa teoria. E elas surgiram no início de 1850, dessa década, com Rankine, Clausius e Thomson, o Lord Kelvin. Então são escritos separados, né, uma mesma linha de raciocínio que estava sendo produzida pelos três. Os conceitos básicos, a gente tem um sistema que é ou um espaço ou uma massa que está sendo analisada, a gente tem uma fronteira entre ele e a vizinhança, que é o meu entorno, e dessa fronteira eu posso ter trabalho ou calor atravessando, né? Dependendo se eu tenho um sistema aberto, eu posso ter até transferência de massa, né? Quando é fechado, a gente tem uma massa constante, mas a superfície ela pode variar. Por exemplo, um conjunto cilindro, um pistão, né? Ele pode baixar e subir, e a minha massa aqui, que seria o meu sistema fechado, ela vai mudar, a fronteira dela vai mudar, né? A massa não, a fronteira vai. E no sistema aberto, daí eu posso ter a transferência de massa, né? O sistema aberto na termodinâmica e na mecânica dos fluidos a gente chama de volume de controle. E a fronteira é a superfície de controle. Em termos de propriedades, né? Propriedades são aqueles valores que eu posso medir instantaneamente. Eles não dependem, né, dos eventos, do histórico de eventos. Não dependem dos processos que levaram a chegar naquele estado. E se a gente tem algumas propriedades termodinâmicas, a gente pode definir o estado termodinâmico daquela minha massa, daquele meu fluido. Então, processo é o termo que a gente usa para descrever a mudança entre um estado e outro, certo? Sobre a segunda lei, muitas vezes a gente usa para determinar limites teóricos, né? Muito importante aqui na engenharia essa utilização. Então, a gente sabe que o nosso sistema tem um limite de rendimento, um limite máximo. Ele não vai ultrapassar isso aqui, porque isso aqui é determinado pela segunda lei da termodinâmica, especialmente em máquinas térmicas e refrigeradores, né? A gente não consegue passar disso. Que daí seria o limite teórico de uma máquina térmica de Carnot ou um refrigerador, o ciclo de refrigeração de Carnot. Ele dita o caminho que os processos devem tomar naturalmente, né? Ah,
Então, considerando essa xícara de café, o que eu posso ter? Eu posso colocar uma xícara de café quente na minha sala e ela esquentar, roubando calor do meio, esquentar ainda mais, roubando calor do meio. Pela primeira lei, eu posso, né? Ela não quebra nenhuma, não viola nada da primeira lei. Então, ela tá ok. A segunda lei que vai ditar que isso não pode acontecer, né? Que o processo natural, se eu não tiver nenhum meio artificial de fazer isso, naturalmente ela vai trocar calor com o meio e esfriar. Então, a primeira lei, ela me permite isso. Se eu estou fazendo uma análise só de primeira lei. Se eu estou estudando um trocador de calor, né, eu posso acabar esquentando o fluido quente em detrimento do fluido frio, pela primeira lei. A segunda lei que vai ditar que isso não pode acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes está programando algum sistema num software como o EES, e é um sistema um pouco mais complexo, e de repente tu não está analisando todas as temperaturas e todas as trocas térmicas, o que está acontecendo, e eu tenho isso acontecendo, né? Calor saindo do sistema frio para o quente. Então tem que tomar cuidado. A primeira lei, o balanço de energia, vai manter essa coerência. A segunda lei que vai apontar que isso não pode acontecer. Mas vamos lá. A origem da segunda lei da termodinâmica. Tudo isso começou com a máquina térmica de Sadi-Carnot. Vocês sabem como é que é, né? O conceito de máquina térmica, já tem essa ideia. E foi abordando esses experimentos de sistema fechado de Rumford e Joule. O que dizia isso aqui? Que se eu tenho apenas um reservatório térmico, essas máquinas térmicas sempre vão operar recebendo o trabalho e rejeitando calor. Então, sempre como se fosse o atrito, né? Eu tenho o trabalho e que vai estar esquentando esse sistema e ele vai rejeitar calor. Esse é o único funcionamento possível para uma máquina cíclica operando em contato com só um reservatório térmico. Né? Esses são os experimentos de Rumford e Joule. Foi esse postulado, isso que serviu como base para a gente chegar na segunda lei. Então, isso aqui eu posso descrever dessa forma, né? Integral cíclica desse delta W do trabalho menor ou igual a zero, calor maior ou igual a zero, né? Isso aqui. Planck e Kelvin descreveram como sendo impossível construir uma máquina térmica operando em um ciclo que produza trabalho enquanto extrai calor de um reservatório térmico. É impossível fazer isso. Eu tenho que ter o meu sumidouro térmico. Né? No motor de combustão, o sumidouro térmico é a atmosfera, é para onde eu jogo meu gás quente. Eu tenho que ter isso aí. Numa termoelétrica seria o meu condensador, né? Onde eu troco o calor com, seja uma torre de arrefecimento, ou seja um rio perto. Mas eu tenho que ter meu sumidouro de calor. Então, é impossível ter um sistema fechado. Então, olhem bem esse desenho, porque é o que a gente vai usar para o desenvolvimento da segunda lei, onde o calor entra e o trabalho sai. Então, é uma impossibilidade termodinâmica. Daí vem esse conceito do ciclo reversível de Carnot, que foi dar o segmento para a segunda lei. Ele consiste em 4 processos alternando especialmente entre processos de temperatura constante e variação volumétrica adiabática. São esses processos, um de cada, né? Vai intercalando. Eles têm que ter uma expansão e contração de forma lenta, e os processos isotérmicos, isso aqui é um pouco intuitivo, mas eles têm que ter um equilíbrio térmico entre o trocador de calor e o reservatório. São ciclos ideais, né? Então eu estou dizendo que não tem um ΔT para essa troca térmica. É o caso limite, né? Nesse caso a gente tem duas temperaturas distintas, T1 e T2. Então um dos fluxos, nesse caso do ciclo de Carnot, eu vou estar sempre desenhando assim, né? O meu sistema e o calor entrando nele. E o trabalho saindo. O que vai definir se a seta está certa ou está invertida é o meu sinal. Se eu colocar aqui um menos Q2, quer dizer que na verdade a seta está para baixo, né? Mas a representação gráfica eu vou fazer sempre assim no desenvolvimento. Por isso tem que prestar um pouco de atenção. Um dos sentidos do fluxo de calor tem que estar invertido. Então vamos para a análise da segunda lei para sistema fechado. Eu vou considerar esse desenho. Eu tenho um reservatório térmico T1 e um T2. As temperaturas deles são distintas, ok? Isso é importante para essa análise. As temperaturas são diferentes. Então eu vou considerar 3 hipóteses. A primeira hipótese, que o meu Q1 é menor que zero e o Q2 menor que zero, né?
Então as duas setas estão ao contrário aqui, segundo essa hipótese. A outra que o Q2 é maior que zero, o Q1 e o Q2 são maior que zero, então tá como está no desenho. E a terceira hipótese que o Q1 vezes Q2 é menor que zero. O que isso aqui representa? Que eles têm que ter sinais opostos, né? Um tem que ser negativo, o outro positivo. Daí eu vou ter essa condição, certo? E esse sistema B, ele está aqui mais como um aparato para a gente treinar o raciocínio em cima do que está acontecendo. Vocês vão ver um pouco mais para frente, tá? Ele está em contato apenas com o reservatório T2 nesse momento. Isso aqui tudo é um exercício mental que foi feito para chegar na segunda lei. Hipótese 1, eu já posso descartar fácil fazendo análise da primeira lei, porque ela viola isso. Eu estou considerando que o meu trabalho WA é sempre positivo. Então aqui, nessas minhas hipóteses, ele é sempre positivo. Logo, a primeira lei vai descartar isso aqui, porque se meu Q1 for negativo, Q2 negativo, isso aqui é uma impossibilidade, né? Para o meu trabalho ser positivo também. Opção 2, ela pode ser descartada, aqui a gente vai ter que pensar um pouquinho mais, se ela considerar que depois desse ciclo, no sistema A, o reservatório T2 troca calor com o ciclo B, que esteja em contato apenas com ele, como mostrado na figura anterior ou essa figurinha pequena aqui que eu coloquei. Então eu tenho essa hipótese Q1 maior que zero, Q2 maior que zero. E uma suposição que eu faço é que o meu calor QB é igual a menos Q2. Né? Então o Q2 é positivo, o meu QB está operando assim, certo? Eu não fiz nenhuma suposição até o momento para o meu trabalho B. Então ele pode ser entrando, isso aqui não vai fazer com que o meu sistema B seja impossível. Né? Isso eu consigo ter. Um ciclo onde eu introduzo o trabalho e sai calor. Mas se eu tenho calor QB entrando na mesma magnitude do meu Q2 saindo, eu considero que isso aqui tudo, todo esse sistema é o quê? É um ciclo, né? Quer dizer, é um sistema fechado isso aqui. Porque eu tenho aqui calor entra, calor vai, isso aqui ficou funcionando como um sistema fechado, certo? Então vamos ver aqui, calor T2 opera com ciclo menos Q, porque o meu T2 é um ciclo, né? Ele tem um menos Q2, e esse meu sistema, então, A, B e T2 vão estar operando num ciclo em contato apenas com o reservatório térmico T1, como eu desenho aqui. Tudo isso aqui, né, é o meu sistema operando em contato com o reservatório T1. Os sistemas A, B e 2 são um sistema fechado, contato com T1. Isso vai demandar que o meu Q1 seja menor que zero. Ele não pode ser assim, né? Eu não posso estar extraindo calor de um reservatório térmico apenas e gerando trabalho. Eu não posso. É uma impossibilidade termodinâmica, então meu Q1 tinha que ser do outro sinal. A hipótese 2 está descartada. Isso chega na nossa hipótese 3, que é a única alternativa possível. Isso aqui, o que eu estou mostrando tudo foi o desenvolvimento para chegar no raciocínio da segunda lei. Né? Então as duas interações energéticas devem ter sinais opostos. Isso aqui é coerente, né? Eu posso ter isso. Agora a gente vai considerar Q1 positivo, Q2 negativo. E a gente pode prosseguir a análise considerando que o sistema B está em contato também com o reservatório T1. Né? O T1 se prolongou e encontrou o sistema B fechado. Certo? Então, nesse caso, a gente vai assumir que Q1 igual a Q1B. Então, a gente está considerando essas interações energéticas de sinal igual. Essas aqui não. Certo? Essas aqui ainda não. Q1 igual a Q1B. Então, a soma dos dois é igual a zero. Nesse caso, meu sistema A, B e T1 estão num ciclo em contato apenas com o reservatório AT2. Né? Se eu voltar aqui, eu vou fazendo isso aqui, né? Novamente, meu sistema térmico, reservatório térmico T1, ele está operando um ciclo, porque entra na mesma proporção que sai o calor. Então eu considero tudo isso aqui, toda essa parte de cima, como um sistema fechado em contato apenas com o reservatório AT2. Certo? Da segunda lei, a gente tem que o Q2 mais Q2B menor ou igual a zero. Certo? Eu não tinha assumido que o meu Q2B era igual ao Q2. Isso vai ser o que a gente vai ver que, num caso limite, eu vou estar trabalhando com dois circuitos, o A e o B,
reversíveis, mas a princípio eu não considerei isso. Então eu tenho o sistema A, B, T1 num ciclo em contato com um reservatório só, ok? E eu vou pegar, pela segunda lei, essa desigualdade. Eu vou pegar ela e eu vou dividir por essa daqui, que foi uma consideração que eu fiz, né? Uma hipótese que eu fiz. Daí eu vou ter isso, né? Eu vou ter, então, que o meu ciclo A, que está nesse lado, e o meu ciclo B, eles são ciclos inversos, né? Então eu estou considerando que o B seria apenas o ciclo A operando da forma reversa, né? Seria como uma máquina térmica e uma bomba de calor, no caso. E no caso extremo de ambos forem reversíveis, eu vou ter isso aqui como uma igualdade, ok? Então aqui eu fiquei usando a segunda lei, eu chego nessa hipótese, né? Meu ciclo A é maior ou igual a um ciclo reversível aqui, que eu estou considerando, né? Seria o meu B antigo. Eu transformei isso aqui, considerando que eles são o mesmo ciclo, mas eu tenho aqui um caso que ele é maior ou igual à versão reversível dele. Essa dedução foi proposta assumindo apenas as temperaturas, né? Se vocês pararem para pensar, a única coisa que a gente considerou foi temperatura dos reservatórios térmicos. Então a gente não tem nenhuma informação sobre os processos, se foi adiabático, isentrópico, o que foi que aconteceu, que tipo de equipamento a gente usou, qual fluido que eu usei, se eu usei água e vapor, se eu usei algum refrigerante num ciclo de refrigeração. Ele leva em consideração só a temperatura, esse desenvolvimento. Então quer dizer que o meu limite teórico ele é função só da temperatura, né? Então o limite reversível é uma função apenas da temperatura dos dois reservatórios térmicos. Isso a gente vê do rendimento de uma máquina térmica de Carnot, né? Daí a gente pode introduzir isso aqui, ó, uma função temperatura. A gente diz que Q2 sobre Q1 é uma função temperatura T2, T1. E foi aí que Lord Kelvin usou todo esse desenvolvimento que a gente viu até agora, né, todo esse raciocínio, para chegar na escala absoluta termodinâmica. Né? Ele viu que como é uma função só da temperatura, a gente pode chegar tanto para o caso extremo zero, né, onde a gente não tem o caso zero absoluto, agitação molecular, né, e dali para cima, né, a gente pode chegar trabalhar dentro dessa escala termodinâmica usando esse raciocínio que foi usado até agora. Então, na escala, a razão entre as temperaturas depende apenas da razão entre as quantidades de calor trocadas em uma máquina térmica reversível e reservatórios térmicos. Esse aqui foi o desenvolvimento que foi utilizado para chegar na escala Kelvin. Nessa escala, as temperaturas variam do zero ao infinito, né? Considerando que o zero onde elas não têm troca térmica, ao infinito. E daí a gente tem essa função temperatura termodinâmica, que é o que a gente usa, o Kelvin. Então, a gente pode dizer que o rendimento dessa máquina térmica, desse ciclo, ele é função só das duas temperaturas, que é o que a gente já viu no rendimento do ciclo de Carnot. Pode-se entender o desenvolvimento para ciclos de Carnot sujeitos ao maior número de reservatórios térmicos. Então, a gente expande para, em vez de dois, e faz vários, e a gente chega nisso aqui, que é a famosa, né, desigualdade de Clausius, que diz que a integral cíclica do calor sobre a temperatura é sempre menor ou igual a zero. E aqui vocês já estão reconhecendo uma coisa, né? Esse Q sobre T, né? Vamos ver mais para frente aí. Clausius percebeu em 1865 que ele tinha descoberto uma nova propriedade que ele chamou de entropia. Entropia é essa propriedade que tem termodinâmica, está relacionada a esse o fluxo de calor a uma temperatura termodinâmica. Considerando um ciclo que passa pelos processos arbitrários 1, 2, 1, aonde o processo de retorno de 2 para 1 é reversível, o que a gente tem daí? A gente tem aqui essas duas integrais, né? De 1 para 2, 2 para 1, onde 2 para 1 é reversível. Eu vou ter que o de 1 para 2 é menor ou igual a essa transferência, essa variação de entropia.
Isso me diz que a variação de entropia em um sistema fechado durante um processo irreversível é sempre maior que a transferência de entropia. A variação é sempre maior que a transferência. Então a gente tem formas de transferir. No sistema fechado, não. A gente só tem uma forma de transferir a entropia no sistema fechado, que a gente viu lá na primeira lei, na aula da primeira lei, que é pela temperatura, pela transferência de calor, né, devido a uma temperatura. Mas no sistema aberto a gente pode transferir por massa também. Mas a variação é sempre maior que essa transferência. Então a gente tem que a entropia ela é gerada ou criada durante um processo irreversível, devido à presença de irreversibilidades. Então aqui vai entrar o atrito, né, várias irreversibilidades possíveis. Uma diferença finita de transferência de calor, tudo isso vai gerar entropia. Então a transferência de entropia nunca excede a variação da mesma. A gente sempre vai ter uma parcela que, ou no máximo vai ser igual, mas senão a gente vai ter uma parcela de entropia gerada. A entropia gerada é uma quantidade que nunca é negativa, né? A gente pode ter a entropia de um sistema baixando, isso é importante, mas a gente não pode ter a destruição de entropia, nesse caso. Tanto a transferência de entropia quanto a entropia gerada são dependentes do caminho do processo, certo? Isso é importante. Então, isso sobre ter a entropia baixando foi um argumento quando se falava que a Terra, né, foi gerada, ela era muito quente no início, e um argumento criacionista sobre isso era usando a entropia, quando veio essa teoria da entropia, tá? Se a entropia ela sempre sobe, como é que sempre aumenta, né? Como é que a gente chegou numa condição onde a temperatura era baixa o suficiente para as moléculas começarem a se juntar, a formar hidrocarbonetos e começar a formar a vida, né? Se isso precisa de uma redução de temperatura, uma organização maior que a temperatura elevada não permite. Porque a entropia de um sistema fechado, um sistema isolado, ela nunca vai cair, ela sempre vai aumentar. Mas a Terra ela não é um sistema isolado. Ela está trocando calor por radiação, né? Então tem uma troca térmica. E isso é uma transferência de entropia. Eu estou tirando a entropia da Terra e jogando para fora, para o universo. O sistema fechado, o universo, a entropia nunca diminui. Mas no sistema fechado, Terra, a entropia pode diminuir. Isso permite que a gente tenha uma organização maior, né, das moléculas, uma redução da temperatura. Tudo isso foi possível. Mas para um sistema isolado, não. Ela sempre aumenta. Para o sistema universo, a entropia sempre vai aumentar. Então a gente tem aqui, né, um sistema para o sistema fechado, variação da entropia, né? Eu tenho a variação da entropia, eu tenho o que foi transferido devido à troca térmica a uma temperatura e a gerada, certo? Então a entropia é uma propriedade, assim como outras propriedades termodinâmicas, ela tem valores fixos em estados fixos. Então se eu tenho uma condição de pressão e temperatura, se não é um estado de saturação, eu posso chegar e jogar no programa, no software aí e tirar a minha entropia daquele sistema. Então a variação de entropia entre dois estados é a mesma independente da trajetória. É o meu S2 menos S1. Se é reversível ou irreversível, né? Eu vou ter um estado termodinâmico aqui e um estado aqui. Então a minha entropia que variou daqui para cá é a mesma. O que muda daí vai ser o quanto dessa entropia foi trocada termicamente e o quanto foi gerado. Mas isso aqui são estados termodinâmicos, certo? A gerada é sempre uma quantidade positiva ou nula, se for um processo reversível. E o valor depende do processo, não é uma propriedade, né, como eu comentei. Ok? Transferência de entropia, como eu comentei, né? Como definir o que é transferência de calor? Transferência de calor é algo que tem duas características. A primeira, ela está associada a uma transferência de entropia, e a segunda, ela tem como força motriz, não é a força, né? Mas falando de uma forma demonstrativa, a temperatura. Ela tem que ter uma diferença de temperatura para ocorrer e transfere entropia, certo? Então a gente pode transferir a entropia por dois meios, pela transferência de calor ou por fluxo de massa, né? Como a entropia é uma propriedade, se eu tenho um volume, uma massa fixa, e eu jogo essa massa fixa para dentro do sistema, a propriedade dessa massa fixa vai entrar junto com o sistema, né? Sistema fechado eu tenho apenas pela transferência de calor, né? A transferência de calor para um sistema aumenta a sua entropia, né? E se eu tirar calor do sistema, reduz a entropia. Isso aqui depois vocês dão uma lida com calma.
É a mesma equação que eu tinha colocado antes. Então eu tenho essa relação entre transferência de calor e temperatura absoluta, é chamado de fluxo de entropia, aquele Q sobre T que eu tinha comentado. Ou transferência de entropia. Para um sistema aberto eu posso ter pela transferência de massa também, como eu comentei. Isso aqui depois vocês podem ler mais com calma. Mas ó, irreversibilidades que eu vou ter para geração de entropia. Atrito, mistura, reação química, transferência de calor com uma diferença de temperatura finita. Então, quando eu considero um ciclo de Carnot, eu não posso ter essa temperatura finita, essa diferença de temperatura finita, para ser um processo reversível. Expansão não resistida, compressão, expansão em não equilíbrio, tudo isso faz aumentar através da geração de entropia. Esse mesmo desenvolvimento que a gente usou para a primeira lei, para sistema aberto na primeira lei, tem aqui, funciona também para sistema aberto para a segunda lei. Depois vocês fazem o desenvolvimento no caderno aí com calma. Mas eu chego nessa equação, né? Eu tenho que a taxa de geração de entropia é o acúmulo de entropia dentro do volume de controle, a taxa de transferência devido à transferência de calor, e aqui são as parcelas que são transferidas através do fluxo mássico. Então, vários fatores que eu não sei o que está acontecendo, eu jogo aqui, né, na geração. As parcelas não contabilizadas, né? Eu consigo calcular geralmente qual é o meu fluxo de calor pela temperatura finita e eu consigo saber daí o quanto que foi gerado, porque isso aqui é propriedade. Os estados iniciais e finais são propriedades. Aqui eu tenho um enunciado do balanço de entropia, né? A taxa de variação de entropia dentro do volume de controle durante o processo é igual à soma da taxa de transferência de entropia através da fronteira do volume de controle pela transferência de calor, da taxa líquida de transferência de entropia para o volume de controle pelo fluxo de massa e da taxa de geração dentro das fronteiras decorrente das irreversibilidades. Então esse é o meu balanço de entropia, certo? Depois vocês dão uma lida nas conclusões, é meio que um resumo do que foi exposto. E como eu comentei, esse aqui é o livro que eu usei. Usei um pouco do Senge, eu tenho um equacionamento também interessante, mas o Bejan mostra todo esse desenvolvimento que foi feito para realmente chegar na segunda lei através do ciclo de Carnot, do calórico, né? Dessa teoria e dos desenvolvimentos do Joule. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula.